Vamos para mais uma questão aqui, né? Voltando para 22, uma questão aí que se trata de elétrica, né? Eu particularmente achei dessa prova aí a questão mais complicadazinha, né? Mas assim, dá para fazer tranquilamente, né? Se o aluno sabe manipular um pouquinho as formas de elétrica, né? Então, muita aplicação aí, uma revisão muito boa, né? A resolução dessa questão. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte, vou colocar aqui. Curto-circuito é a causa de mais da metade dos incêndios domésticos. Na maioria das vezes, é causado pelo contato entre os fios que perderam o isolamento. A corrente elétrica durante o curto-circuito atinge seu máximo valor, fazendo com que a potência dissipada pelos fios na forma de calor seja intensa, causando, uma ignição, ou seja, causando aí um incêndio, o efeito Joule, né? Então se aquece, transforma em energia térmica, calor, surge o fogo. E aí começa o incêndio. Em uma residência alimentada por uma tensão de 110 volts, né, há um fio de 10 metros de comprimento, constituído de cobre, cuja resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por metro, e de diâmetro 3 milímetros, em curto-circuito. Determine aproximadamente a energia dissipada por esse fio em um intervalo de tempo de 1 minuto. Considere π igual a 3. Então vamos lá. O que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber a energia dissipada. Então a gente sabe que existe, algumas formulazinhas, na partezinha de elétrica aí para calcular essa energia. Uma delas é essa aqui, ó. Potência é a energia elétrica sobre o tempo, ok? Então a gente vê que as alternativas aqui, elas estão em kilojoule, ou megajoule. Então, não estão em uma outra unidade. Então, a gente vai manipular em cima, do que está aqui. Então, é importante também a gente olhar para o que está aparecendo aí, de unidade de medida nas alternativas. Né? Porque, geralmente, essa energia ela é medida em quê? Ela é medida em quilowatts hora. Né? Mas aqui está em joule. Então, vamos lá. Então, preste atenção. Ele quer achar essa energia. Para achar essa energia, eu tenho que ter o quê? A potência. Né? Eu tenho que ter o tempo. O tempo a gente já tem, ó, que é de 1 minuto. Ele quer achar a energia dissipada em 1 minuto. Como está aqui em Joule, é importante você saber que Joule, ou Joule, assim como você quiser, é o quê? Joule significa o quê? Potência. É um trabalho sobre um tempo, né? Então, Joule significa o quê? O watt, na verdade, né? O watt significa o quê? Joule por segundo. Né? Então, Joule por segundo significa o quê? Watts, ou watts. Então, watts significa o quê? Joule ou joule por segundo. Então, como isso aqui está em joule, né? E o tempo está em minuto, a gente percebe que esse tempo tem que estar em quê? Tá em segundo. Beleza? Porque está em joule aqui as alternativas. Então, vamos lá. Mas para achar essa energia, eu vou ter que achar o quê? A potência. Então, quando eu olho para as unidades que ele me deu uma tensão aqui, ou uma DDP, ó, e 110 volts, né? Isso é mais utilizado, no sul, do país. Aqui, por exemplo, em Pernambuco é 220, mas aqui nessa residência era de 110. Então vamos lá. Se ele me deu aqui essa tensão, aí existem outras fórmulas para calcular a potência. Existe, a de pio, essa aqui DDP vezes a corrente. Existe a potência dissipada, que é o valor do resistor elevado à corrente ao quadrado. Também o ao quadrado sobre R. Então, existem essas três fórmulas para a gente calcular o quê? A potência. É isso? E pelo que ele me deu aqui, veja, ele me deu a resistividade, ele me deu o comprimento do fio, ele me deu o diâmetro, posso calcular a área. E aí vem o seguinte, primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, ele diz o seguinte, que a DDP
é igual ao resistor vezes a corrente. Uma lei muito importante. E a segunda, lei de Ohm, é resistência, né? É igual a resistividade, comprimento sobre A. Beleza? Então, resistividade, né? Comprimento do fio dividido pela área. Então, veja, o que é que a gente pode calcular aqui? Eu tenho a DDP. A DDP aqui vale quanto? 110 volts. Eu tenho essa DDP aqui, ó. Ou essa. É a mesma coisa. Então, mas eu posso achar o quê? Pelos dados que a questão me deu. Eu posso achar o resistor aplicando a segunda lei de Ohm. Então, quem é a resistividade? 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Quem é o comprimento do fio? 10 metros. É isso? E a área, aí eu vou ter que calcular a área. Então, um fio, né? Ele tem um formato de quê? De um círculo, né? Então, eu vou calcular a área do círculo. Como é que eu calculo a área do círculo? Então, vamos lá. A área do círculo, a gente sabe que é o quê? Pi raio elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, o valor de π é 3. Então, aqui a gente tem o quê? Um diâmetro de 3 milímetros, né? Então, a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, isso aqui vai dar quanto? 1,5, né? Sendo que aqui está em milímetro. E a resistividade está em metro. O comprimento está em metro. Então, eu vou ter que transformar isso para metro. Então, de milímetro para metro, volta quantas casas? Volta 3. Então, eu posso dizer que o nosso raio, em metros, é 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque de milímetro para metro volta 3 casas. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, a nossa área, né? Vai ser 3 vezes 1,5 elevado ao quadrado vai dar 2,25 vezes potência de potência vai dar aqui o menos 6. Então, a nossa área vai ser o seguinte, ó, vai ser 3 vezes 2,25 vai dar 6. Vou botar aqui embaixo. A área vai ser 6,75 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ok? Então veja que a gente tem que saber, né, um pouquinho aí, aplicar muito bem essa matemática básica, né? Então, estou fazendo aqui com a calculadora essas contas, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas aí, né, quem vai fazer um concurso é importante dominar isso. Então tá aqui nossa área, então nossa resistência vai ser o seguinte, ó, 1,7 vezes 10 vai dar 17 vezes 10 elevado a menos 8 sobre 6,75 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, a minha resistência vai ser 17 dividido por 6,75, que vai dar igual a 2,51, né? Vou botar mais um número aqui, 518, vezes 10, que é uma vírgulazinha, hein? Aí vê, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar menos 8 mais 6. Então, isso aqui vai dar um valor de 2,518 vezes 10 elevado a menos 2. Voltando duas casas, minha resistência aqui vai dar quanto? Ó, voltando uma, voltando duas, 0,0, né? 2,518. Então, esse é o valor de quê? Da minha resistência. Está aqui o valor da minha resistência, segundo essas informações. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho a resistência e tenho a DDP. Pegando aqui essa formulazinha da potência, o A ao quadrado sobre R, né? Então, essa potência aqui vai ser o seguinte, 110 elevado ao quadrado sobre o valor do resistor, 0, né? 0, está aqui 25, né? Ver se dá para a gente arredondar aqui para chegar. Então, o valor dessa potência vai ser 110
vezes 110, né, ao quadrado, 12.100 sobre 0,025. Então, dividindo aqui esse valor por 0,025, vai dar, né, uma potênciazinha aqui de 484, né, mil. A gente vai arredondando esses valores aí para ficar mais fácil a conta, né? Então, aqui, watts, né? Watts aqui. E a gente sabe que o watts é unidade de potência, mas ele vale o quê? Joule por segundo. Então, agora eu venho para cá. Como ele quer achar a energia gasta em 1 minuto é 60 segundos, então eu vou fazer o seguinte aqui, vamos lá. Aqui a gente tem, veja que ele bota alguns valores aqui, ó, já para o aluno marcar, né? Então aqui, quem é a potência? A potência, 484.000. Energia sobre 60. Então, vou multiplicar esse valor por 60 ainda, né? Então, multiplicando esse valor aqui por 60, tá aí, né? Esse valor enorme aqui, ó. 4 e 2, 3, 4 zeros. Então, essa é a energia que a gente encontrou, né? Em Joule. Aqui está em Joule. Beleza? Aí, vamos lá. Como aqui está em quilo e mega, a gente tem que entender uma coisa, né? Que a física trabalha com valores muito grandes e muito pequenos. Então vamos lá, preste bem atenção aqui. Esse quilo, eu posso substituir ele, eu posso tirar 3 zeros. Então, por exemplo, se eu tiver 2.000 joule, posso dizer que isso aqui é 2 kJ. Ou seja, a cada 3 zeros, eu posso substituir e botar um K. Beleza? Já o mega, ele corresponde a 10 a sexta. Então, se eu tiver 6 zeros, eu posso retirar esses 6 zeros ou voltar 6 casas, colocar um mega. E ainda tem, né, o giga. O giga corresponde a 10 a nona. E o tera corresponde, né, a 10 a 12. Então, são valores altos. Então, vamos lá. Se aqui, né, a vírgula do número aqui está no final aqui, ó. Aí vamos lá. Eu vou voltar. 1, 2, 3. A gente vê que não aparece essa alternativa para estar em quilo. Eu não posso substituir com 3. 3. Aqui, ó. 4, 5, 6. Então, se eu volto 6, posso dizer que esse valor aqui, ó, é 29,04 megajoule. Por que mega? Porque eu voltei 6 casas. Eu tenho uma ordem aqui de 10 a sexta. E 10 a sexta é mega. Então, esse valor aqui, né, está representando aqui a nossa letrinha D. Então, tá aí uma questão muito trabalhosa, né, mas para quem tem essa manipulação aí física, né, dá para desenrolar, ok? Então tá aí o nosso gabarito, letra D, né? Então a questão de elétrica, uma revisão muito boa aí, né, para quem vai fazer esses concursos aí da OCP. Então, até a próxima questão.